Olá, estudante! Daremos continuidade agora à nossa aula de Lei de Ohm, que fala que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou o que faz rir, perfeito? Vamos lembrar desse conceito básico. Vamos agora analisar uma questão que caiu no Enem em 2020, perfeito? Essa questão é a questão 106 do caderno amarelo. A gente vai falar agora de um caso cotidiano. Uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa o amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado à leitura e a leitura por ele realizada? Como a gente viu na aula de Lei de Ohm, se você não viu, vá ver, porque é muito importante, a gente tem que saber qual seria o posicionamento correto de um amperímetro e saber qual é a função dele. A função do amperímetro é justamente medir a corrente. Lembra que a corrente elétrica é justamente aquelas cargas ordenadas que passam no circuito elétrico ou que passam no fio. Esse circuito está ligado de uma bateria para o veículo, no caso, o carro. A gente tem aqui, por exemplo, nas alternativas, o nome circuito do carro. Vamos analisar a alternativa A para ver se a gente pode descartar. Lembrem, estudante, a gente sempre tem que lembrar de alguns conceitos que a gente tem estabelecido para economizar tempo no Enem e na nossa prova. Vamos lembrar agora como que deve ser ligado um amperímetro. Um amperímetro tem que ser ligado em série, porque a corrente tem que passar por esse equipamento e calcular qual é a DDP, ou a tensão que passa ali. Vamos lá. Justamente a corrente que passa devido a essa DDP, né, a tensão. Na alternativa A gente pode ver que o circuito elétrico do carro está ligado diretamente na bateria e o amperímetro está ligado também na bateria. Logo, a gente não consegue calcular qual é a corrente elétrica que passa no carro. Já eliminamos de cara a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, é possível a gente analisar que o quê? Que o circuito elétrico do carro está ligado na bateria e o amperímetro, será que ele está em série? Sim, ele está em série. Perceba que está diretamente conectado ao circuito do veículo e da bateria. Na alternativa C, vamos analisar se o amperímetro está ligado em série ou em paralelo. Qual vai ser esse conceito? Vamos analisar que o fio que liga o circuito do carro está ligado na bateria, como nos outros casos, porém o que conecta o amperímetro não está. Está bastante similar à alternativa A, porém a gente consegue ver que o comprimento do fio é maior. Isso vai alterar alguma coisa na medição da corrente? No momento não. Por quê? Porque o amperímetro tem que ser ligado em série. Como não está, a gente já elimina duas alternativas, duas possíveis alternativas. Vamos agora analisar a alternativa E e D. A alternativa D, a gente pode ver que o circuito está ligado na bateria e o amperímetro também está ligado nesse circuito, e é um circuito em série. A gente consegue ver que o circuito do veículo está iniciando, por exemplo, no polo positivo, tudo bonitinho aqui, e o amperímetro está conectado nesse circuito em série. E na alternativa E, vamos ver, o circuito do carro está conectado à bateria, tudo bonitinho, porém o fio que liga o amperímetro a esse circuito não, ele está conectado em paralelo ao circuito do veículo. Logo, a gente aqui conseguiria, se a gente tivesse um voltímetro, medir qual seria a tensão elétrica que passa ali. Porém, a gente quer medir a corrente e o amperímetro tem que ser ligado em série. Agora vamos ver como a gente resolve isso. Lembra que a alternativa B e a D estavam aparentemente corretas? Agora a gente tem que descobrir qual delas é a alternativa certa, porque a gente sabe que o amperímetro está ligado da forma certa. Mas qual será a corrente que passa nesse carro? Vamos retomar a pergunta. A pergunta me diz que esse carro ele vai ficar ligado, se ele ficar desligado 5 dias, ele descarrega. E agora a gente já vai ter que fazer uma coisa bem básica, lembrar de algo bem básico, que a corrente ela é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Que tempo seria esse?
O tempo seria justamente a quantidade de dias vezes a hora que tem nesse dia. Por quê? Porque vamos analisar também qual é a quantidade de carga que está ali, né? A carga nominal seria de 60 ampere-hora, então o tempo tem que ser em hora. Então vamos lá transformar. 5 dias são quantas horas? 5 dias é justamente dia vezes hora. A gente sabe que a hora, um dia tem aproximadamente 24 horas. Agora a gente só tem que descobrir quantas horas tem em 5 dias. Cálculo bem básico de matemática. 5 vezes 24, 120. Em cima, a gente sempre vai colocar a quantidade de carga. E a questão já deu para a gente de cara, que é 60 ampere-hora. Embaixo, o tempo. Então vai ser 60 dividido para 120. Vamos lembrar de um princípio matemático. A gente sabe que 120 é o dobro de 60. Logo, se o dobro de algo está embaixo, significa que o resultado vai ser a metade. Vamos ter que dividir a metade. Um exemplo bem claro disso é um bombom para 2 pessoas. Já divide no meio, né? Então fica metade de um bombom para cada. Aqui na física a gente aplica muitos conceitos matemáticos. E se você tiver isso em mente, você vai economizar muito tempo. Então, 60 dividido por 120, a gente descobre que a corrente elétrica que passa ali é de 0,5 ampere. Logo, a alternativa correta, alternativa B, pessoal. Corrente o amperímetro está ligado em série e sua corrente é de 0,5 ampere. Aqui, essa questão, ela vai falar um pouco do quê? Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstra em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área de seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistência mantenha-se constante para todas as geometrias. Uma aproximação confirmada pelo estudo. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Aqui a gente consegue analisar qual é a área e o comprimento e a gente vai ter que denominar qual é a resistência da menor para a maior. Vamos lá então. A gente tem que lembrar também algum conceito que a gente já havia falado na nossa aula anterior. Que seria qual? Que a resistência ela é proporcional ao comprimento do fio e ela é inversamente proporcional à sua área. Olha aqui a nossa forma. Como ele disse que os materiais são os mesmos, logo a gente considera ρ, ou seja, a resistividade do material constante, já que ela não vai variar de um fio para o outro. Vamos supor que esses 4 fios sejam de cobre. O cobre tem a mesma resistividade, tem o mesmo princípio de resistividade. Então, o ρ é equivalente para todos. L seria justamente o comprimento desse fio e a área. Agora, a gente já tem que analisar aqui, então. Ah, professor, então quer dizer que quanto maior o comprimento, maior a resistência. Isso. Então é só pegar o que tem um comprimento maior, né? Nem sempre, porque a gente tem que relacionar também a área que esse fio tem. Vamos então fazer cálculos básicos de divisão, pessoal. Enem não é esse bicho de 7 cabeças. A gente sempre vai voltar para o básico e repescar alguns conceitos básicos. Matemática de novo, pessoal. Bem facinho, divisão. 312 dividido para 9, para a gente calcular qual seria a resistência do primeiro fio. Quanto é 312 dividido para 9? Eu já deixei os cálculos prontos para a gente ficar tranquilinho. Vai dar 34,67. A resistência 2 seria justamente o comprimento dividido pela área, 47 dividido para 4, 11,75. A resistência do fio 3, como é que vai funcionar? Comprimento dividido pela área, 54 dividido para 2, 27. Resistência do fio 4. Aqui vai ser o comprimento dividido pela área. Agora a gente só precisa ajeitar a ordem. O fio de menor resistência, qual é? Justamente R2. Qual é o outro fio? 27. E depois 34 e depois 107 de resistência. Seria então R2, R3, R1 e R4. Perceba que por mais que o comprimento de R1 seja o maior, a resistência dele é um pouco menor, inferior a R4, justamente porque o comprimento desse fio é maior.
Logo, a gente já relaciona questões de proporcionalidade, pessoal. Entenderam como é importante a gente repescar esses conceitos básicos da matemática e aplicá-los na física? As fórmulas da física vão nos ajudar a resolver tanto questões que utilizam cálculos, principalmente as teóricas também. As teóricas, a gente vai fazer essas relações de grandezas, se uma é inversamente ou se outra é diretamente proporcional. Fiquem atentos a isso. Podem reassistir os vídeos anteriores. E, pessoal, boa sorte na prova de vocês e até a próxima aula.